Para subir aqui dentro da salinha. Ali dentro da salinha, viu? Estenda as mãos para cá. Escondido ali, porque... Aleluia. Estenda as mãos, Pai, em nome de Jesus. Nós te pedimos, Senhor, abençoa, Pai, a vida desse homem de Deus. Senhor, esse homem que investiu na cidade de Tupaciguara, Pai. Muitas pessoas, Pai, tinham essa cidade como esquecida. Mas no coração dele, Pai, sempre queimava a vontade, Pai, de cuidar do povo dessa cidade. E é por isso que nós estamos aqui. Eu te peço, usa a vida dele nessa noite. Toca no coração dele, eu profetizo. Fala através da vida dele. Em nome do Senhor Jesus. Só quem crê, diga. Aleluia. A paz do Senhor Jesus a todos. Feche os seus olhos uma vez. Pai, fala conosco nessa noite, Pai. Não o que nós queremos, mas o que precisamos ouvir. A tua palavra é lâmpada para os nossos pés e a luz para os nossos caminhos. Fala conosco, sê conosco. Encha-nos com a tua glória e com a tua presença. Venha cobrir cada um aqui nessa noite com teu sangue, Senhor. Venha mover as águas do avivamento. Venha mover as águas do despertamento. Enche a atmosfera dessa igreja de Tupaciguara aqui hoje com a presença. Enche a atmosfera deste local com a unção do teu Espírito. Se houver algum demônio alojado, se houver algum demônio alojado nos céus de Tupaciguara, limpa os céus de Tupaciguara agora, meu Deus, e quebra toda e qualquer investida de Satanás. Os demônios que não deixam as pessoas ouvirem a palavra, os demônios que não deixam as pessoas, oh meu Deus, absorverem aquilo que o Senhor está falando, estão agora quebrados, repreendidos, em nome de Jesus. E nessa noite eu declaro, aonde houver alguém caído, que se levante, aonde houver alguém oprimido, que se liberte, aonde houver alguém fraco, que seja fortalecido, em nome de Jesus. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de ouvir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui para te levantar. Se o mundo te fizer cair, o ouro eu consigo só adquirir. Joga a mão para cima e adore. Deixa o Espírito Santo te pegar nessa noite. Deixa Ele falar com você hoje. Não tenha restrição a Ele. Abra esse coração e deixa Ele mover. A marca de Jesus existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início. Está naquilo que você possui, o que sabes fazer. Isso é mistério de Deus. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não mudou. Já é bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de ouvir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui para te levantar. Se o mundo te fizer cair. Amém. Glória, glória a Deus. O que foi com ela aí? O que ela sentiu? Deixa eu me fazer mais ela aqui. Sei que você já fez
Irmã Denise, sei que você já fez, mas deixa eu ver um negócio aqui. Ela está vindo aqui já? Tem muito tempo? Só está me vendo? Como é que a senhora chama? Qual que é o seu nome? Vem cá, chega para cá. Em nome de Jesus, feche os olhos. O Senhor vai curando, libertando, arranca todo o mal, arranca o espírito maligno, o espírito da opressão, da enfermidade, da fraqueza. Solta! Se ele curado e liberta. Amém? Amém. Isso, Jesus te ama e te dá saúde. Senta lá, que Deus te abençoe. Amém? Senta não. Dá você sentar, mas agora eu vou pregar, né? Veio comigo hoje o Paulo, meu guitarrista lá de Araguari. Levanta a mão aí, querido. Esse rapaz abençoadíssimo. Veio comigo também o Christian. O Christian daqui dentro, ali, o Christian dali. Obrigado pela presença. E os irmãos de Tupaciguara, tem muitos que eu não conheço ainda. Eu estou vendo aqui muitos que eu já conhecia, que estiveram aqui na última vez que eu... Mas eu estou vendo alguns aqui que eu não conheci. Eu não conheci ainda, mas estou tendo o prazer de conhecer hoje. Amém? Quem não me conhecia aqui ainda? 2, 3, 4 pessoas. Abra sua Bíblia em Provérbios 15, 30. Livro de Provérbios, capítulo 15, versículo 30. Provérbios, capítulo 15, versículo 30. Esse é o teclado que é o automático, de vez em quando acontece isso. Acharam? Posso ler? Provérbios 15, 30, diz assim: o olhar do amigo alegra o coração, mas as boas novas, ou seja, boas notícias, fortalecem até os ossos. Vamos de novo? O olhar do amigo alegra ao coração, mas as boas notícias ou boas novas fortalecem até os ossos. Amém? Pode sentar, por gentileza. Tome o seu lugar. Olhem para mim agora, todos que estão sentados em pé, membros, jovens, obreiros, obreiras, pessoas que congregam aqui, pessoas que estão vindo agora, pessoas que ainda são católicas ou espíritas, ou pessoas que já são evangélicas, não importa. Eu não estou pregando só para evangélico, eu estou pregando para todo mundo que veio aqui acreditando que a sua vida pode mudar. Eu vim aqui como homem de Deus para dizer que ela não pode, ela vai mudar, em nome de Jesus. Quem é evangélico, já é crente, vai se edificar cada vez mais se você absorver, melhor dizendo, o que eu estou falando. Quem não é evangélico ainda, você ainda é católico ou espírita, você poderá se converter, se você quiser, dando ouvido e permitindo que essa palavra entre no seu coração. Mas a igreja sempre tem que estar aberta para todos, porque o que o povo precisa ouvir é as boas novas, são as boas notícias, e é isso que eu quero falar nessa noite. Diga comigo a seguinte palavra, diga boas notícias. Diga comigo boas novas. Irmãos, nesse versículo que eu li, algumas Bíblias está escrito boas notícias, outras Bíblias estão numa outra versão escrito boas novas, porque na verdade boas novas quer dizer boas notícias. Quando o Senhor Jesus disse para nós levarmos as boas novas a todos os povos, até os confins da terra, ou seja, até os lugares mais longe da terra, quando ele disse boas novas, ele quis dizer boas notícias,
que o Evangelho do Senhor Jesus não se limita somente em um versículo. O Evangelho do Senhor Jesus inteiro, ele é uma boa notícia. Eu já estou aqui para trazer para você uma boa notícia. E a principal delas é a seguinte: Jesus te ama, Ele te chama, Ele te salva, Ele te cura, Ele levanta você, Ele coloca em ordem a sua vida espiritual, sua vida financeira, amorosa, teu casamento e todas as áreas da sua vida que estiverem caminhando de forma desastrada, se você ouvir e absorver a boa notícia. Mas para isso você tem que crer, irmãos, porque nós temos vários tipos de pessoas. Temos aquelas pessoas que são, digamos assim, são especialistas em transmitir as más notícias. Não que as más notícias não devem ser dadas. É difícil você falar para alguém que te dá uma notícia, não é uma notícia boa, uma notícia ruim, um parente faleceu, ou alguém da família está doente. É uma notícia ruim, mas essa notícia tem que ser dada. Mas não é disso que eu estou falando, não é disso. A má notícia que eu estou falando, que tem pessoas que são especialistas em dar, é aquela notícia que poderia ser diferente se você fosse um pouco mais espiritual. É aquela boa notícia, ou melhor, aquela má notícia que poderia ser boa se você fosse espiritual e entendesse as coisas do Espírito. Afinal, a Bíblia diz que as coisas do Espírito se discernem espiritualmente. Então, se as coisas do Espírito se discernem espiritualmente, a minha boca tem que ser portadora de boas notícias. Amém, Jesus? Se você entendesse como isso é importante, meu irmão, você começaria a pedir a Deus agora: meu Deus, que a minha boca, que a minha vida seja um canal de boas novas, de boas notícias para as pessoas. Mas às vezes a gente tem permitido que o diabo use a nossa vida, a nossa boca, para ser canal de notícias ruins. Tipo assim: você não vai vencer. Que direito eu tenho de dizer que você não vai vencer? Sendo que Deus não disse isso. O meu Deus diz na sua palavra, usando o apóstolo Paulo, justamente o contrário: em todas as coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Então, quando eu sou portador de más notícias, escuta, nada, quando eu sou, veja, escute essa, portador de más notícias, nada é bom para mim e nada vai ser bom para aqueles que me ouvem. Eu não falo nada de bom para mim e muito menos para aqueles que me ouvem, porque eu sou portador de notícias más. Por mais que você esteja passando luta, por mais que você esteja pior do que a pessoa que está te ouvindo, você tem que ser um canal de bênção, de portador de boas notícias. E a boa notícia é: você vai vencer, você já venceu. Ah, mas eu estou assim assado. Mas o Deus que está dentro de você é maior do que qualquer luta. Irmãos, boas notícias, seja um portador delas. É muito fácil eu querer ouvir boas notícias, eu querer que as pessoas me dão boas notícias, eu querer que as pessoas me dão palavra amiga nos momentos de terror, nos momentos drásticos da minha vida. Eu quero que todo mundo seja usado por Deus para me dar palavra amiga, para me abraçar, para me levantar, para me erguer. Mas eu não quero ser canal de boa notícia para ninguém. Quando alguém está precisando ouvir algo que vai levantar a pessoa, não vai massagear o ego dela, não é isso, mas que vai levantar e ajudar a ser canal de bênção. Eu sou ali, estou primeiro a usar a minha boca e dizer: olha, você tem que tomar cuidado, porque você vai cair, você vai desmoronar. Quinto Paciguara é difícil, aqui é difícil emprego, aqui é difícil ganhar dinheiro, aqui é difícil abrir negócio. Para de falar isso, você não pode falar isso, você tem que ser portador de boas notícias. É isso que
que a gente vê na vida dos cristãos hoje. Eu já preguei, já fui pastor aqui em Tupaciguara na década de 90. Fiquei aqui 3 anos e meio, quase 4 anos. E quando eu cheguei nessa cidade a primeira vez, na década de 90, eu ainda era um rapazinho novo ainda, nem me lembro quantos anos eu tinha, ainda era solteiro. Eu me lembro que quantas pessoas que eu encontrava e dizia: ah, pastor, aqui em Tupaciguara é complicado, aqui não tem emprego, aqui não tem empresas, aqui não tem indústria, até essa estrada aqui que vai para Araguari, onde eu passo para vir aqui direto, era tudo de terra. Pastor, aqui política não faz nada pela cidade. Eu sei que é difícil também nessa área, mas não é só aqui, parece que isso aí está no Brasil inteiro. Mas eu procurei ser portador de boas notícias nessa cidade. Eu procurava dizer: mas em nome de Jesus essa história vai mudar dessa cidade. E por mais que você não tenha ouvido resultados ou visto resultados ainda, eu vou continuar profetizando boas notícias, que todo empreendimento que você abrir aqui vai dar certo, que o seu salão de beleza vai dar certo, que o seu comércio vai dar certo, que a sua pastelaria vai dar certo, que as coisas que você vende, a sua empresa, o seu negócio vai dar certo em nome de Jesus, que a igreja que for aberta aqui vai dar certo em nome de Jesus. Poxa, eu não nasci para ser canal de más notícias para ninguém. A ti, ó Rei Jesus, adoramos o seu nome, nos rendemos aos seus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Portador de boas notícias. Irmãos, às vezes é até difícil para a gente que é pastor. Às vezes é até difícil a gente ser portador de boas notícias, mas isso é tão sério. Como eu falava na minha igreja lá em Araguari, anteontem, no culto de domingo, justamente essa palavra. Eu dizia que alguns dias atrás, não me lembro quando, eu fui na UTI lá da Santa Casa orar para uma senhora, e todo mundo falou: entra, pastor, entra e ora por ela. Os médicos disseram que ela não está bem, e a gente está preocupado. Então entra primeiro, faz oração, e se o senhor tiver notícia lá, avisa para nós. A família inteira esperando lá de fora. E eu entrei dentro da UTI como pastor para orar para aquela mulher. Quando eu cheguei lá, os meus olhos, esses aqui, ó, que tem esses olhos aqui, tem os de dentro. Tudo depende da maneira como você olha as coisas. Viram aquela mulher ruim. Ela estava realmente mal. E quando você vai na UTI, de repente vai passando os médicos agora e vão dando aquele tal de boletim médico dentro da UTI. Ele te procura e te fala: olha, a pessoa está assim, está assado. E as coisas que o médico me falou naquele dia sobre aquela mulher não foi nada agradável. Ele quase que disse o seguinte: olha, ela tem poucas horas de vida. Aí a família ansiosa para quando terminasse a minha visita, eu avisar lá de fora o que o médico havia dito. Mas eu disse: poxa, por mais que o médico tenha me falado que a mulher não vai mais do que algumas horas, no máximo um dia, o que eu digo para a família? Eu não consigo ser portador de má notícia. Eu não consigo chegar numa pessoa e falar assim: o seu parente vai morrer. Mas como que se faz nessa hora? Cheguei lá de fora e todo mundo me falando: pastor, e aí, a gente deixou o senhor entrar, ele ficou de fora, como é que ela está? O que o médico disse? O que o boletim médico falou? Que agora eles falam diretamente para quem está lá no horário de visita, pelo menos em Araguari é assim. Aí eu disse para aquelas pessoas: olha, o que o médico falou agora lá, eu nem me lembro, mas vou dizer uma coisa: ela vai viver. Aleluia! Porque naquela hora, o coração, a fé de pregador, de anunciador, anunciante da palavra, falou mais alto do que a minha razão. Se eu fosse falar pela minha razão, eu ia destruir a família inteira. Eu ia chegar e falar assim: pode preparar o velório, pode preparar a funerária, pode
preparar toda a família, porque o médico falou que ela tem poucas horas de vida, no máximo um dia de vida. Então pode começar os preparativos do velório. Se eu fosse falar o que os meus olhos viram, ou que os meus ouvidos ouviram, eu ia dar essa notícia, mas na hora que eu fui falar, Espírito Santo falou no meu coração: você não é portador de más notícias. O médico disse que ela vai morrer, mas você vai dizer o que o seu coração de profeta está falando, e o meu coração de profeta estava dizendo: ela vai viver. Com tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser. Celebra-te com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus criador. Escute, pastor, final da história. Se passarem umas 3 semanas atrás, a mulher já está em casa, já está costurando, porque ela é costureira, está viva. Porque tem hora que você tem que decidir se você vai deixar a sua cabeça falar, ou se o seu coração de profeta vai falar. Como que você vai decidir? Aí já entra uma coisa chamada unção, sabedoria, Espírito Santo, revestimento. Quem não tem revestimento dá notícia ruim e ainda aumenta a notícia ruim. Crente que não tem revestimento, ele é um verdadeiro promotor de contenda. Ah, irmão, é duro lidar com crentes que não tem um revestimento do poder de Deus. Ele não tem revestimento. Eu vou te falar uma coisa, desculpe se o que eu estiver falando aqui for duro, mas é uma praga. Ele dá notícia ruim e ainda aumenta o trem 4 vezes mais, para o círculo pegar fogo, para a fogueira acender mais ainda. Ele promove contenda uns com os outros. Ele vai na casa de um e fala: o fulano falou de você. O cara nem quer conversa mais, não quer fofoca, mas aquele que é portador de notícia ruim, ele faz questão de ir e dá notícia ruim. Fulano, o culto foi... Começa com essa história: você viu que bênção que foi o culto hoje? Foi. Mas olha, você fica de olho, porque alguém lá atrás estava olhando para você que estava lá na frente com olhos diferentes. Portador de notícia ruim, enganador, filho do diabo, é o que a Bíblia chama. Os mentirosos, porque o diabo é o pai da mentira. Então os mentirosos são dele. O portador de notícia ruim sai daquela casa que ele falou mal de alguém e vai para outra casa e dizer que foi a pessoa que falou. Esse é o portador de notícias ruins. Não seja assim, meu irmão. Eu sei que nessa igreja não tem ninguém assim, eu sei que não tem, com certeza não tem, mas não custa nada eu falar. Não deixa que o diabo te use dessa maneira. Você tem que ser um canal de bênçãos. E o dia que você falar: Senhor, se não for para minha boca, meus pés, minhas mãos e meus olhos serem canais de bênçãos na minha cidade, na minha igreja, então que me dê a unção de ficar calado. Já é bom demais. Me dê a unção de ficar calado, porque o que eu quero ser é portador de boas novas, de boas notícias. Irmãos, você já reparou que quando alguém cai, a cidade inteira fica sabendo? Mas você já reparou que às vezes antes dessa pessoa cair, quando Deus a usa para realizar uma grande obra, quase ninguém fica sabendo? Quem já percebeu isso? Quando alguém cai, não passa 10 minutos, todo mundo está sabendo, por causa desse problema aqui, ó. O que era para ser solução tem sido problema e motivo de guerra entre igrejas, entre irmãos, entre cristãos. Chama-se celular. Mas quando Deus usa aquela pessoa para levantar um paralítico, a notícia não esparrama, a notícia não corre, a notícia não corre. Por que será?
que as pessoas gostam tanto de promover as notícias ruins? Ah, pastor, mas é porque a Bíblia diz que é para denunciar o pecado. Sim, mas também diz denunciar o pecado é não concordar com ele e não ajudar o pecador que já está esculhambado a ficar cada vez mais no chão. Mas assim como a Bíblia diz que é preciso denunciar o pecado, a Bíblia também diz para acolher o pecador. 7 vezes cairá o justo, mas de todas elas Deus o coloca de pé. Não estamos aqui para defender pecado e para defender pecador, não. Só estou dizendo que devemos entender: quando Deus quer levantar alguém, não adianta ninguém colocar o dedo na frente de Deus, Ele levanta mesmo. Mas também, irmãos, quando Deus quer colocar alguém à prova e tirar alguém de circulação até o cabra se converter de verdade, Deus também faz, se Ele quiser. Não é eu quem faço, é o próprio Deus. Quem concorda, levante a mão. Não queira fazer o que Deus vai fazer. Não queira entrar na frente de Deus e fazer o que é atributo dele fazer. Então preste atenção, seja instrumento de bênçãos, seja portador de boas notícias. Assim como você quer ouvir boas notícias, seja também portador delas. Amém. Eu falei com Deus, falei: Senhor, eu quero começar a ouvir boas notícias agora. Chega de más notícias. Eu estou até numa campanha lá na minha igreja de Araguari que eu comecei domingo. Comecei domingo lá uma campanha de 3 domingos que se chama Domingo das Boas Notícias. Está entendendo? Eu fiz essa campanha lá, até oriento depois o pastor Emílio, se ele quiser fazer aqui. Profetizei o seguinte: de hoje até o final do ano, esse ano termina dia 31 de dezembro, o seu telefone vai tocar pelo menos umas 2 ou 3 vezes e você vai receber grandes notícias. Melhor do que receber aquelas mensagens pelo WhatsApp que não edifica ninguém. Eu falo aquelas mensagens ruins, eu não estou falando daqueles versículos bonitos, não, estou falando de mensagens ruins. Se não for pelo celular, vai chegar uma cartinha na sua casa dizendo que você ganhou aquela causa na justiça, que é só você ir lá e buscar o seu dinheiro. Entendeu? Você está entendendo? Quem tem problema na justiça, causa na justiça, e você precisa ganhar, levante a mão. Quem tem dinheiro para receber aqui, levante a sua mão. Quem aqui, sinceramente, já se deu por vencido, você já perdeu, entre aspas, esperança de receber aquele dinheiro? Levanta a mão. Então você é um dos meus que eu vou colocar na minha oração. Até o dia 31 de dezembro, seu celular vai tocar, vai chegar uma mensagem. Se você trocou de número, essa pessoa vai mandar uma mensagem por alguém, um recado, uma carta, um aviso de que pode ir lá buscar o que é seu de direito. Até o final deste ano, você vai receber uma boa notícia. O parente que está desaparecido, o outro que está com câncer, o outro que está internado, o outro que ainda não converteu e diz que nunca mais vai à igreja. Eu profetizo uma boa notícia para você. Até 31 de dezembro desse ano, boas notícias virão. Eu e minha casa serviremos ao Senhor com cântico de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra-te com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. o Deus Criador. Agora veja bem, olha como que isso é bíblico. Escute aqui. Olha o que
Salomão disse, um olhar, no versículo 30, o olhar do amigo alegra o coração. Amém, gente? Você sabia que um olhar pode dizer muita coisa? Quando você recebe um olhar amigo, pode alegrar o seu coração. Um olhar amigo, a mão amiga, uma ajuda amiga, alegra o coração. Mas ele diz que uma boa notícia fortalece até os seus ossos. Tem muitos cristãos tão fracos, porque só recebem más notícias. E essas más notícias que eu estou me referindo é isso. Ele mesmo provocou. E está na hora disso mudar. Se você quer ter os seus ossos, sua vida, sua fé fortalecida, comece a cavar, comece a plantar essas boas notícias. Comece a entender, comece a absorver, comece a falar: meu Deus, eu quero ser um crente novo a partir de agora. Eu não quero ser o crente que eu era ontem, nem o crente que eu era domingo, nem o crente que eu era semana passada. Eu quero ser o crente que está pronto para ouvir a tua voz. Porque se o Senhor usar alguém para falar comigo, uma palavra que vai me deixar contente, porque é uma palavra muito bonita, é uma boa notícia. Mas se o Senhor usar alguém para falar comigo também, para eu me corrigir, para eu me consertar, também é uma boa notícia. Mas o grande problema também às vezes é que a gente só encara como boa notícia aquilo que agrada a gente. Aí é boa notícia. Pastor do céu, o quê? Recebi uma boa notícia hoje. O quê? Deus usa alguém para lá na igreja para dizer assim para mim: o Senhor é meu pastor, nada me faltará, nada vai te faltar. Ai, pastor, que boa notícia, glória a Deus, é boa mesmo. Mas e quando Deus usar o pastor ou alguém para te dar uma outra revelação e dizer assim: Deus mandou dizer para você te consertar, mudar suas atitudes, fazer alguns ajustes na sua vida para Ele poder te usar. E aí? Ah, pastor, isso também é uma boa notícia. Se Deus falou para você mudar, melhorar, se te corrigiu, é porque Ele te ama. Isso também é uma boa notícia. Então você tem que aprender a encarar. Então uma boa notícia é a palavra. É a palavra. Quando eu falo aqui Jesus te ama, boa notícia. Mas quando eu falo aqui, se você não aceitar Jesus, você não vai herdar o reino dos céus. Você pode até não gostar, mas é uma boa notícia. A boa notícia que eu estou me referindo é a palavra. E a palavra não fala só o que a gente quer, ela fala o que a gente precisa. Mas nunca deixa de ser uma boa notícia. Ou seja, muitos cristãos estão fracos por falta de palavra. Por falta de quê? Palavra. Palavra nele. Quer dizer então que o pastor não prega a palavra? Não, o pastor está pregando a palavra, mas você precisa absorver a palavra. Palavra nele. Pastor, eu estou com um problema financeiro. Palavra nele. Pastor, eu estou pensando em sair da igreja e voltar para o mundo. O que vai fazer você ficar firme na igreja? Não é um pastor ficar lá com você. Pelo amor de Deus, pelo amor de Cristo Jesus, misericórdia, não sai da igreja não. O que te torna firme, fica firme aqui e na presença de Deus, é palavra. Palavra em você. A palavra é boa notícia. Não adianta a gente querer segurar, né? Ninguém na igreja, não é pedindo pelo amor de Deus para você ficar. A gente segura a gente na igreja é com palavra. Quer sair? Para você ficar, o segredo é o seguinte: palavra em você. Lâmpada para os meus pés e a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Pastor, o diabo está lutando, pastor. A minha carne está lutando. Tem hora que eu penso em cair.
Senhora, pastor, que eu quase caí. Pastor do céu, hoje eu quase caí. Eu tenho que ter uma força hoje do Senhor para me ajudar a não cair. O que é que eu preciso? Palavra em você. O amor de Deus está na sua vida, está. Você está coberto com sangue, está. Mas palavra em você. Lembre-se do que o Senhor Jesus disse. Lembra do que Ele disse, que as nossas iniquidades nos separam dEle. Lembra disso e você não vai cair. Palavra em você. Pastor, eu estou doente da alma e do corpo. O que eu preciso para sair daqui hoje curado? Curado por dentro e curado por fora. Palavra em você. Boa notícia. A palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, é a boa notícia. Quando eu prego em Gênesis, eu estou te dando boa notícia. Quando eu prego em Mateus, eu estou te dando boa notícia. Quando eu prego em Apocalipse, eu estou te dando as boas notícias. Entenda, boas notícias é a palavra. Hoje eu quero transmitir boa notícia para quem que está precisando de uma cura em qualquer área da sua vida. Fica de pé em nome de Jesus.